Bem-vindos novamente ao canal Transformando Vidas. Eu sou Cláudia Maestre e ele, o Maestrinho. E hoje nós vamos continuar a história que o Maestrinho falou lá no nosso Instagram para essa semana. A história do Juca. É isso mesmo. O Juca no primeiro dia de aula. Senta, afasta a cadeira que nós vamos começar. Relaxa que lá vem a história do Juca. Juca chegou à escola com a sua mãe bastante animado porque era seu primeiro dia de aula. Ele olhou aquele pátio enorme. Era um pátio que tinha cantina, tinha quadra de vôlei, quadra de basquete. Era um quadro bastante grande. E no primeiro dia de aula, a sala também do Juca era enorme. A professora sempre fazia uma avaliação para ver como é que iam os meninos na sala de aula. E nesse dia não foi diferente. Logo que ele entrou, a professora apontou o quadro que tinha o nome do Juca e o nome da carteira do Juca e pediu para cada aluno sentar na carteira. E o Juca foi, olhou e sentou em qualquer carteira. A professora, vendo que o Juca não sentou na carteira certa e nem procurou a carteira, fez a primeira anotação na ficha do Juca. Desobediente. Assim que todos estavam sentados na sala de aula, a professora continuou as atividades e colocou desenhos no quadro para que todos falassem ou contassem uma história a respeito. Cada criança queria falar ao mesmo tempo, todas elas queriam contar as histórias, mas Juca não. Juca ficou mudo o tempo todo e quando a professora chamava o Juca para falar, ele mudava de assunto. Foi quando a professora foi lá na ficha do Juca e colocou a segunda anotação, desatento. Finalmente chegou a hora do recreio, a hora que Juca gostava. Juca pegou a sua lancheira e foi para o recreio, mas Juca sentou no cantinho sozinho, comeu tudo e não brincou com ninguém. A professora olhava tudo de longe e foi lá e escreveu na ficha do Juca a sua terceira anotação, tímido. A tarde foi passando, a aula foi correndo, até que a sineta tocou e a mãe do Juca chegou. Todas as mães correram para abraçar os seus filhos e com a mãe do Juca não foi diferente. Juca abraçou a sua mãe e recebeu junto com o Juca a ficha da anotação que a professora tinha feito. A mãe olhou pelas 3 palavras que tinha o Juca e ela levou para casa. Chegando em casa, ela conversou com o pai. Eu não concordo. O Juca te ajuda na sapataria. O pai do Juca era sapateiro e ele sempre ajudava. O Juca não é assim desse jeito. E os dois resolveram procurar um especialista. Procuraram especialistas até que foram visitar o médico oftalmologista. E foi assim que eu conheci o Juca. O Juca teve diagnóstico de miopia. Mas o que é miopia? Perguntou a mãe do Juca. Miopia é quando não enxerga para longe. Por isso, o Juca estava desatento. O Juca começou a sentar sozinho na hora do recreio. O Juca não conseguia contar as histórias porque ele não enxergava os desenhos no quadro. A mãe compreendeu. E o que nós vamos fazer? Colocar um óculos no Juca. E aí foi receitado um óculos para o Juca. E o Juca, na hora da sala de aula, foi o primeiro a responder. Gente, essa é a história do Juca. Quantos Jucas você conhece? Quantos Jucas nós conhecemos? Esta é a razão por que eu contei essa história. Os problemas de visão muitas vezes se manifestam no comportamento e não apenas na visão. Fica aí a dica. E até a próxima história, não é, Maestrinho?
Tchau! Timidez tem tudo a ver com miopia. Vamos saber mais sobre miopia? Corra até o nosso site www.claudiamaestre.com.br. Tem um artigo fresquinho lá para você.